Então, vamos gravar aqui tudo sobre imagem digital. Então, gente, vocês lembram da aula que eu dei para vocês lá daquela revelação de radiografia, não lembram? Então, aquela revelação de radiografia, espero que, mediante esse boom do coronavírus, né, que as coisas digitais fiquem, como que eu posso dizer, mais fáceis para todo mundo. Então, o que, que eu acredito? Que em breve a gente não vai mais fazer aquela revelação de radiografia. Que, Oi, oi. Então, que mais para frente, né? Todo mundo tenha um sistema digital no consultório para poder ter as suas radiografias somente no sistema digital. Porque, assim, com o aumento da compra desses aparelhos, eles acabam barateando. E aí todo mundo vai poder adquirir um para poder facilitar a vida de todo mundo. E fora que a imagem digital, gente, quando vocês visualizarem uma radiografia digital, vocês não vão querer mais aquela radiografia revelada que nem vocês revelaram. Ela te dá uma gama de informação muito maior do que aquele filme que a gente tem e passar pelo revelador, fixador, e ainda corre o risco de dar tudo errado, né? Porque se eu abrir o filme na luz, perdi o filme. Se eu passar no fixador antes do revelador, pronto, perdi a minha imagem. Então, corro vários riscos que com a imagem digital eu não tenho. E só para dar um norte para vocês, esse sistema surgiu na década de 70, então não é uma coisa nova, é uma coisa antiga, só que nem todo mundo tinha possibilidade de acessar. Então começou por um sistema que a gente chama de CCD, que é um dispositivo de carga dupla, onde ele transforma a energia que é captada por esse CCD por meio do raio-x, é transformada em energia luminosa e essa energia luminosa é transformada em energia elétrica. E essa energia elétrica é captada pelo computador e transformada na nossa imagem digital. Quais são as vantagens que a gente tem, né, dos sistemas digitais? Um menor tempo de exposição, então quer dizer, vocês lá no laboratório, vocês usaram 0,6 para obter uma imagem com características adequadas. Quando vocês forem tirar uma radiografia digital, para atingir ali o CCD, né, para atingir a película, diferente da película do filme, vocês vão precisar de 0,06. Então, é 10 vezes menos o tempo de exposição que vocês estão acostumados a utilizar. Então, imagina a quantidade de radiação menor que o paciente vai receber em relação ao sistema convencional. Uma outra possibilidade que vocês têm no sistema digital é manipular essa imagem. Vocês podem escurecer a imagem, clarear, inverter, aumentar. Então, vocês têm inúmeras possibilidades que com filme radiográfico a gente não tem. Então, assim, vocês podem visualizar da forma que melhor fica confortável para vocês. E dispensa o processamento químico, quer dizer, eu não preciso mais comprar líquido de revelação, nem o líquido revelador, nem o fixador. Não tenho mais a possibilidade de sujar o meu jaleco, então eu tenho inúmeras vantagens em relação ao sistema atual. Hoje, já nas clínicas onde vocês mandam fazer radiografia, por exemplo, eu não tenho raio-x no meu consultório, então eu peço para uma clínica de radiologia fazer essa imagem para mim. Nessas clínicas não existe mais o filme radiográfico, então nessas clínicas já se usa os sistemas digitais, que não é via CCD, e sim via placa de fósforo, como eu vou mostrar lá na frente para vocês.
E os filmes radiográficos, quais são os inconvenientes? Eles são sujeitos a erros de processamento, então eu posso passar primeiro no fixador do que no revelador. A impossibilidade de manipular a imagem é aquilo que eu estou visualizando ali na minha colgadura, não tenho como modificar. E o tempo de revelação, fixação e secagem, eu não preciso mais desse tempo. Logo que eu tiro a radiografia, eu já visualizo no meu computador e eu já posso enviar essa imagem para o meu paciente via e-mail. Então, é super rápido. E quais são os sistemas digitais que nós temos? De forma indireta, que era antigamente, quando a gente escaneava uma radiografia feita na película de raio-x, ou quando eu fotografava essa película de raio-x. Era um meio indireto. E o meio direto com placa de fósforo ou CCD que eu mostrei para vocês. Só que como não existe mais hoje, atualmente, esse sistema indireto, ninguém mais tira foto de radiografia e nem escaneia mais uma radiografia tirada no consultório, então a gente divide de uma outra forma. Divide como sistema direto o CCD. Por quê? Porque é uma placa que vai direto na boca do paciente e essa imagem vai direto para o computador. E sistema indireto como placa de fósforo, que é uma placa como se fosse um filme radiográfico, que eu incido o raio-x e depois eu passo por um scanner que vai transformar essa imagem numa imagem digital, tá? Então, como eu falei para vocês, o CCD é um sensor. Professora, Oi, pode falar. eu não entendi muito bem. A forma indireta é que não vai direto na boca? Isso? E ela vai na boca do paciente, mas como se fosse um filme radiográfico, só que é uma placa de fósforo. Você já foi tirar radiografia alguma vez num centro radiológico? Sim. Então, essa pessoa, ela colocou lá no posicionador radiográfico uma placa de fósforo, que é como se fosse um filme radiográfico, e colocou na sua boca. Aí, na hora que incidiu o feixe raio-x, ela tirou aquela placa de fósforo de lá do posicionador e passou por um scanner. E esse scanner transmitiu essa imagem para o computador. Esse é um sistema Mas indireto de sistema de imagem. esse é o que a senhora mostrou na última aula presencial, não foi? Sim, Ah, tá. Mas e aí o CCD é como? o CCD é uma placa, é como que chama? Um sensor ligado a um fio. Deu para entender? É um sensor rígido ligado por um cabo. Certo? Sim. Mas aí ele é direto, né? Isso, ele é direto. Eu vou mostrar para vocês mais para frente, tá bom? Então, ó, dentro das imagens digitais eu tenho o CCD, que é um sensor rígido ligado por cabo, onde a imagem vai direto da boca do paciente para o computador por um fio. E a placa de fósforo, ela é um sensor que a gente coloca no posicionador radiográfico, incido a radiação X e depois eu pego essa placa de fósforo e passo para um scanner. E aí é um sistema indireto, onde eu preciso de um scanner para passar essa imagem para o computador, tá? Então, Professora, oi, nesse caso, era o que você tinha falado também, que ele era um pouco desconfortável? isso mesmo. Ele é desconfortável na hora de colocar na boca porque ele é duro, tá? Então, aqui mostrando o CCD, né, onde ele tem fibras ópticas, e ele vai receber a radiação X e vai passar direto para o computador. Então, eu tenho o sensor, eu tenho o intensificador, e essa imagem ela vai passar direto para o computador por meio de fio.
tá? E depois do computador, eu passo para uma impressora para gerar a imagem num filme, tá? Então, quando eu faço uma imagem digital, essa imagem digital ela é impressa no filme radiográfico. Eu não precisei revelar esse filme, tá? Então, hoje, quando vocês recebem um filme de um centro radiológico, essa imagem foi impressa e não revelada como vocês fizeram lá no laboratório, tá? Então, mostrando aqui, ó, o CCD. Qual que é a vantagem desse CCD? Ele é barato. Em relação a ao sistema digital de fósforo, por exemplo, ó, para eu comprar essa placa aqui ligada a esse fio e esse codificador vai estar dentro do computador, eu gasto em média R$ 7.000. Para eu obter um sistema por meio de placa de fósforo, eu tenho que gastar no mínimo R$ 25.000. Então a diferença é grande. Então, por exemplo, se eu fosse um endodontista, eu compraria esse sistema por ser um sistema mais barato. Então, como que funciona esse sistema? Eu coloco essa placa na boca do paciente, incido a radiação X e por esse fio a imagem vai direto para o computador. E do computador eu posso mandar para o e-mail do paciente ou eu ter uma impressora onde eu vou imprimir. Só que aí seria mais um gasto. É mais fácil eu mandar essas imagens para o e-mail do paciente e mandar para o meu celular, onde eu posso visualizar com uma melhor qualidade, tá? Aqui mostrando dois sistemas. Esses sistemas são antigos, hoje a gente já tem sistemas mais atualizados, né? E aqui é uma imagem antiga. Aqui são as primeiras imagens obtidas por um CCD. Hoje, oi. Mas depois essa placa, ela é que você coloca na boca do paciente, né? Ela é esterilizada depois? Como é que funciona? Você coloca com uma camisinha, ela já vem com uma camisinha individualizada. Você coloca essa camisinha e coloca na boca do paciente. Depois você tira essa camisinha e joga fora. E aí a placa mesmo, caso tenha algum contato, você pode higienizar ela com álcool 70. Mas ela vem com o do sistema digital parece uma camisinha mesmo. Você coloca e coloca na boca do paciente, tá? Uhum. Obrigada. E aqui mostrando da placa de fósforo. Eu tenho uma placa de fósforo que é semelhante a um filme radiográfico. Ele é bem fininho, tanto é que quem vai tirar a radiografia num centro radiológico nem percebe que a técnica está colocando ali uma placa de fósforo e não um filme radiográfico. É muito semelhante ao filme que vocês utilizam. E essa placa de fósforo também possui um plástico onde você isola ele da boca do paciente, tá? Então, como que funciona? Você incide a radiação X nessa placa de fósforo e depois você passa por um scanner onde ele vai ler essa imagem latente. E essa imagem vai direto para o computador. E aí você pode ou mandar para o e-mail do paciente, mandar para o seu celular, ou mandar para uma impressora. Você escolhe para onde você quer enviar essa imagem, tá? Então, qual que é a diferença dos sensores digitais? O CCD, ele tem uma maior vida útil, ele é rígido, tem fio e tem cabo. Por que que ele tem uma maior vida útil? Por ele ser rígido. E uma placa de fósforo, como ela é mais maleável, por exemplo, se eu passar minha unha
em cima dessa placa de fósforo, eu risco. E aí eu inutilizo nessa região onde está riscada. Então, ela é mais sensível, né, à degradação mecânica e ao tempo de escaneamento. Mas, em compensação, ela é fácil de ser colocada na boca. Eu posso colocar dentro do posicionador e fazer como se fosse uma radiografia convencional. Prof, em comparação os dois, qual tem a imagem melhor? As duas é extremamente semelhante, não tem praticamente diferença em relação à qualidade de imagem. Só mesmo essa diferença, que um é duro e o outro é maleável. Certo? E aqui eu estou explicando em relação ao sinal analógico e sinal digital. Então, o que acontece? Quando você faz essa captação da radiação X nessas placas, você vai ter 256 níveis de cinza. Então, vai te dar uma melhor resolução e um maior detalhe em relação ao filme radiográfico. Observem aqui essa imagem. Eu quis fazer uma comparação de como que funciona esse sistema digital. É a mesma coisa quando você vai comprar uma câmera de um celular. Você vai escolher em relação aos pares e linhas que você vai ter nessa imagem. Então, aqui eu tenho vários pares de linha que vão me dar essa imagem nítida. Então, uma imagem convencional, ela é uma decomposição da imagem matriz em pontos, em pixels, tá? Por que em pixel? Porque ela é em 2D. Quando eu falo em 3D, eu falo em voxel, tá? Que me dá a espessura dessa imagem também. Então, aqui eu estou falando de uma imagem digital com um número inferior de pares de linha. Então, eu vejo essa imagem, mas em compensação eu vejo cada quadrado que está formando essa imagem. Então, a resolução espacial depende do número de pixel dessa imagem dividida. Então, quanto maior o número de pares de linha, melhor vai ser a resolução. Então, menos visível eu vou ter esses quadradinhos. Isso tudo eu estou explicando para vocês, mas eu não vou querer que vocês saibam exatamente isso. Vocês já sabem, assim, intuitivamente, porque vocês já escolhem isso quando vocês vão escolher um celular para vocês em relação a tirar foto. Então, vocês vão saber escolher um sistema digital que se adeque a vocês quando vocês forem adquirir no consultório, tá? A única coisa que é importante eu falar é em relação à compressão em JPEG, porque quando vocês forem tirar uma radiografia, ela vai vir no seu estado original. Só que quando vocês forem mandar para um paciente, vocês vão mandar em JPEG para poder não ter que comprimir essa imagem, para poder mandar via e-mail mesmo. Quando você comprime em JPEG, você tem uma perda de qualidade de imagem. É mínima? É, mas vocês têm que saber que vocês têm essa perda, tá? Eu tenho uma perda na riqueza de detalhes, tá? Então, por exemplo, quando eu vou trabalhar essa imagem, quando eu vou mexer no brilho, no contraste, quando eu vou ampliar, o ideal é que eu tenha a imagem original e não ela comprimida. Então, mostrando aqui como que é feita essa matriz de imagem, né? Então, cada quadrado desse tem um valor que vai transformar num tom de cinza. Então, aqui eu tenho a quantidade de pixels, né? E aqui os pixels transformados numa quantidade numérica. O porquê que é importante isso? Porque, por exemplo, essa quantidade numérica, ela está transformada em tons de cinza. Se eu quiser, por exemplo, dar cor, dar vida a essa imagem, eu posso. É só representar, por exemplo, que o 15 vai equivaler a verde, que o 14 vai equivaler a vermelho. Aí eu dou um tom, uma cor para esses tons de cinza, tá?
E aqui mostrando quando eu tenho 256 tons de níveis de cinza, quando eu tenho 16 níveis, 3 níveis e 2 níveis. Vocês percebem que de 256 para 16 níveis, eu não vejo muita diferença. Por quê? Porque o nosso olho, ele percebe até 14 níveis de cinza. Então, entre 16 e 256 não tem grandes diferenças, tá? E aqui mostrando o nível do detalhamento em relação aos pares das linhas, tá? Então, eu tenho mais detalhes, contanto que eu tenha mais pares de linhas. Aqui mostrando o sistema digital intraoral, que vai dentro da boca, e aqui extraoral, também ligado por fio. Esses dois são por meio de CCD. Olha aqui a camisinha que eu falei para vocês, está dando para perceber nessa imagem, ó? Foi colocada uma camisinha para colocar o sensor dentro da boca do paciente, tá? Aqui mostrando um outro sistema, né, da Sirona, também CCD, mostrando os vários tamanhos que eu posso comprar um CCD. Então, por exemplo, se eu vou atender só criança, eu compro um CCD menor, tá? Aqui é um outro tipo de sistema que a gente chama de wireless, que ele não tem fio, ele é como se fosse um CCD com ondas de radiofrequência. Só que, por ele ser um sistema muito caro, ele ainda não está difundido, tá? E aqui mostrando a placa de fósforo, que é semelhante a um filme radiográfico. E aqui o scanner que irá ler essa imagem latente na placa de fósforo. Aqui colocando essa placa de fósforo e feita a leitura. Eu tendo essa minha imagem no computador, eu posso até fazer um planejamento para implante. Aqui mostrando um outro tipo de sistema com placa de fósforo e um outro tipo de scanner. E aqui a imagem, ó. Eu acho essa imagem maravilhosa, tá? E dos sistemas digitais extrabucais, quais são as indicações? Pacientes com trismo, que é não conseguir abrir a boca direito, então eu faço uma radiografia extrabucal. Reflexos de náusea, então não gosta, né, que seja colocado nenhum elemento dentro da boca. Politraumatizados, que são aqueles pacientes que não conseguem abrir a boca porque sofreu um acidente. Intolerância à colocação de filmes intrabucais. Quais são as vantagens? Dispensa filmes, câmara de processamento e processamento químico. A análise é imediata, eu posso visualizar a imagem no computador e já analisar. Eu consigo fazer o armazenamento no meu computador. Eu tenho 256 tonalidades de cinza, sendo que no raio-x eu vou ter somente 25 tonalidades. Eu consigo manipular essa imagem, consigo ampliar, eu consigo inverter, colocar cor, o que eu quiser fazer. E redução no tempo de exposição. Eu vou utilizar um tempo de exposição 10 vezes menor, tá? Desvantagens. Que é um sistema caro, eu vou ter que ter um computador com alta capacidade de memória, mas isso basicamente todo mundo vai ter, principalmente porque hoje tudo a gente está fazendo com computador. Então, se não é um computador, é um celular, certo? As imagens com maior definição, né? Cabos de CCD e o tamanho dos sensores, que eu vou ter que ter sensores, por exemplo, se eu vou atender criança, eu tenho que ter um sensor menor. Se eu vou precisar de uma imagem mais extensa, eu vou precisar de um sensor maior. Então, mostrando aqui um sistema extrabucal,
tá? Com fio. Aqui mostrando um aparelho, né? Mostrando o aparelho extrabucal e mostrando a imagem, tá? Eu gosto bastante das imagens digitais. Aqui mostrando um programa, né, onde eu visualizo essa imagem, onde eu posso ampliar, onde eu posso fazer o que eu quiser com ela. Aqui mostrando um sistema com placa de fósforo. Essa é uma placa de fósforo para radiografia panorâmica. Eu coloco aqui dentro e coloco no aparelho. E depois eu passo por esse scanner. Quando eu fui retirar a radiografia do meu filho, do braço, quando ele fraturou, o sistema que eles tinham lá era um sistema de placa de fósforo. Então, funcionava desse jeito. Eles colocaram ali dentro daquele recipiente, depois eles passavam por um scanner, e essa imagem ia para o computador. Então, é essa imagem que eu vou ter aqui. Mostrando aqui um outro aparelho de panorâmico e de tele. E no processamento das imagens, o que eu consigo fazer? Eu consigo fazer rotação da imagem em 90 graus, eu consigo recortar a imagem, ampliar e reduzir. Olha só, eu consigo ampliar a imagem. Só que assim, vocês vão me perguntar, eu consigo fazer tudo isso, então eu posso manipular a imagem e criar uma situação diferente daquela que eu tenho. Pode. Só que, por exemplo, se vocês forem para um juiz, o juiz vai pedir aquela imagem raiz, aquela imagem que veio direto do sistema sem conversão. E o aparelho, ele mostra que essa imagem veio sem conversão. Então, o juiz tem como avaliar essa imagem, mesmo depois que você já manipulou essa imagem. A imagem manipulada, ela vai ser salva em um outro, como que eu posso dizer? Em uma outra raiz, não aquela da onde veio o original, tá? Eu posso fazer modificações de extensão, ângulos, superfície, mudar os tons de cinza, colocar cores para essas imagens, visualizar a densidade que essa imagem tem. Eu consigo fazer alteração do brilho e contraste, deixá-la mais escura, mais clara, coisa que com filme eu não consigo fazer. Eu consigo inverter essa imagem onde era escuro, transformar em claro, dar destaque para alguns tons de cinza e utilizar pseudocores. Então, mostrando aqui, eu consegui deixar somente as imagens mais claras, principalmente onde eu tenho dente. Às vezes vai me facilitar na visualização e às vezes pode até me dificultar. E aí eu escolho qual imagem eu prefiro visualizar, eu prefiro interpretar. Eu consigo inverter. O que me facilitou aqui nessa inversão? Visualizar o quanto está próximo essa cárie da minha câmara pulpar. Então, eu consigo visualizar que eu tive transferência de fluidos aqui para a minha câmara pulpar. Então, pode ser que só a realização aqui da restauração não resolva, eu tenho que fazer o canal desse dente, tá? Eu consigo utilizar filtros, diminuindo o ruído da imagem. Então, por exemplo, se eu utilizar um tempo de exposição maior do que o devido, eu vou provocar uma maior quantidade de ruídos na minha imagem. E eu posso reduzir esse ruído sem ter que fazer a radiografia novamente no paciente. Eu consigo aumentar a nitidez, elevar os cantos, transformar num falso 3D e utilizar uma máscara difusa para avaliar essa imagem, tirando alguns pontos que eu acho ruim.
Então, eu tenho várias possibilidades na utilização da imagem digital em relação àquela que a gente faz com a radiografia. E aí, aqui eu estou mostrando um falso 3D. Eu fiz uma elevação da minha imagem, tá? E aí, a utilização desses recursos vai como que eu posso dizer? Com a habilidade de cada um. Então, tem que utilizar para poder saber o que vai me favorecer em cada caso, tá? E aí, aqui mostrando um trabalho que foi feito de subtração digital utilizando a imagem digital. Então, eu consigo avaliar até se essa cárie progrediu, eu consigo avaliar se, fazendo uma raspagem, se houve neoformação óssea. Então, eu consigo fazer várias análises que com a radiografia convencional é difícil, tá? Então, aqui, utilizando um software especializado, eu consigo fazer isso. E nos sistemas digitais atuais, já tem acoplado no próprio sistema. Não preciso baixar um outro software para fazer esse acompanhamento, tá? Aqui só mostrando como que foi feito o trabalho, tá? Foi um trabalho de pesquisa. E o sistema que foi utilizado, que era o Image2. Então, mostrando, após a retirada desse elemento, como que foi feito essa neoformação óssea. Aqui, mostrando o ganho de nível ósseo após uma raspagem. Então, para um periodontista, isso é extremamente importante, tá? Olha aqui, eu consigo dar cor para as áreas onde eu tenho maior concentração de mineral. Então, o que está me mostrando? Eu tive sim uma perda óssea, só que ela estacionou. Por quê? O nível mineral dela está muito bom, está quase semelhante ao nível do cemento. Aqui mostrando a formação óssea. E aqui mostrando a avaliação de cáries diminutas, para visualizar se eu continuo tendo perda mineral e se eu devo ou não realizar essa restauração nessa interproximal. Tá? Eu consigo fazer acompanhamentos refinados com o sistema digital. Então, aqui só para orientar como que foi feita a pesquisa, caso alguém queira fazer um trabalho de pesquisa. E aqui mostrando a assinatura digital. Como que funciona essa assinatura digital? Então, quando é feita a imagem original, ela ganha uma chave. E essa chave, quando eu passo para o dentista, ela vai acoplada a essa imagem. Caso eu modifique essa imagem, essa chave ela já se modifica. Eu mudo para uma outra raiz, que aí é perceptível pelo juiz que essa imagem foi manipulada. Então, quando você vai mandar uma imagem para ser avaliada pelo juiz, ela vai com essa codificação original do aparelho, tá? Então, eu não tenho problemas com o sistema digitais atuais. Até mesmo o laudo, quando eu emito um laudo por um sistema digital, eu consigo colocar a minha assinatura com a data e o horário em que eu fiz o laudo dessa imagem, para poder ter uma validação perante o juiz, tá? E aí, gente, deu para entender? Eu consegui entender sim.
Deu sim, prof. E aí, quais as dúvidas? Nem te conto. E aí, Ô, quais as professora, dúvidas? Fale. o método de avaliação das provas de rádio são, tipo assim, as perguntas são mais, como é que fala? Tipo, de como isso aplica na prática, ou é mais teórico, assim, como a aula? Então, sistema digital, eu só vou perguntar quais são as vantagens que você tem em relação ao sistema convencional e quais os Tá. sistemas que você pode utilizar. Então, basicamente, o que eu vou perguntar? Um CCD, como que ele funciona? Vocês vão me falar, ele é uma placa rígida que transmite por envios elétricos para o computador a imagem que eu fiz do paciente. E como que funciona a placa de fósforo? Ela é uma imagem latente, onde eu emito a radiação X e que, passado por um scanner, vai para o computador. E aí, o que tem de importante? Que diminui em 10 vezes a quantidade, o tempo de exposição para o paciente e que eu posso manipular essas imagens. Elas têm validação ou não têm validação? Tem validação quando eu mando uma imagem raiz, direto do meu processador, direto do sistema de onde foi adquirido. Basicamente é isso. Entendi. Não vou querer, como que eu faço para fazer subtração? Isso eu não vou querer. Quais que são os sistemas? Não vou querer. Basicamente é isso que eu resumi para vocês. Saber o que é um CCD, uma placa de fósforo. A Júlia, sem ser a Fabiana, a outra, a Máximo, ela me deu a ideia da gente fazer as apresentações dos slides, tipo assim, cada grupo em uma reunião, para não ter muito, como pode dizer, muita interferência. Aí você grava as apresentações e depois disponibiliza no Aveia. Pode ser. Pode ser. Ou se não, faz... É porque eu acho que se for todo mundo junto, vai ficar muita confusão de microfone. Porque como o grupo tem quatro alunos, não sei. Vai ficar muita confusão de microfone, entendeu? Mas vocês podem mutar o microfone dos outros, né? Sim, mas enfim, é uma ideia. Mas do jeito que a senhora preferir. Não, do jeito que ficar confortável para vocês. Vocês têm que se sentir confortável, gente. A gente, eu acho que tem gente que sente vergonha também de mostrar a cara assim no vídeo. Se não quiser mostrar a cara, não precisa mostrar a cara. Coloca, que nem o povo tá fazendo, coloca uma foto e assim, ou compartilha a tela. Mostra a tela, coloca alguma coisa que vocês vão falar. Falando aqui no grupo também, de gravar a apresentação, editar e te mandar. Sem ser ao vivo. Nossa! O povo tá dando ideia. Gente, como vocês Mas preferirem. aí, como que vai gravar o grupo? Então, cada um grava a sua então, parte e depois edita. O que eu tô achando que o pessoal tá querendo fazer... uma outra sugestão que vocês podem fazer é o Zoom entre vocês, né? Aí grava. Eu tive uma ideia. Dá para fazer o seguinte: quando vocês forem montar a apresentação, vocês vão fazer em grupos entre vocês, certo? Aí o que vocês podem fazer? Gravar a apresentação lá e depois só mostrar a apresentação quando eu for chamando os grupos no Zoom com todo mundo. Bom, na minha opinião, poderia ser tudo ao vivo, porque aí cada um compartilha a sua tela e vai explicando, nem que seja tipo 2 pessoas do grupo só explicando, não precisa mostrar a cara, só o áudio.
Sim, né? E sim. daí, se os outros alunos tiverem dúvidas, eles conseguem responder na hora. Que essa é a ideia do Zoom, no caso, né? Sim. Bom, professora, você vê o jeito que você achar melhor, porque eu acho que você tem que decidir. E daí você fala comigo, me manda no privado e eu repasso para a turma. Pode ser. Vocês têm alguma dúvida? Querem mandar no chat alguma coisa? Professora, Fale. vai ter o estudo dirigido, né? Dessa aula. Ah, vou fazer umas 5 perguntinhas só, um questionáriozinho rápido. Ah, E aí só que vocês vão daí, me mandar pelo AVE mesmo. tipo Prof, assim, aí vamos tem. supor que você tem alguma dúvida na pergunta. A gente pode. A gente pode responder na próxima aula ao vivo, pode ser? Prof, aí você vai dar uma semana pra gente entregar o estudo dirigido? Isso, Ou. uma Ah, semana. legal. E Tá, joia. aí, É, outra coisa, a gente pode também, a semana que vem, se vocês tiverem dúvida daqueles outros estudos dirigidos antigos, quiserem perguntar e eu responder ao vivo, também pode ser, viu? tá, joia. Prof, tem que ser manuscrito ou pode ser digitado? Do jeito que vocês acharem melhor. Fiquem à vontade, ok? Tá, joia. E aí, pessoal, tudo tranquilo? Prof, outra dúvida. Você falou que pela essa imagem digital, sempre vai ter tipo como se fosse a primeira imagem, que a imagem é Raiz, isso. Aí, vamos supor, no caso quando for para o juiz, alguma coisa assim, então a imagem ela vai ter como se fosse uma assinatura, a data e a hora? Sim, exatamente. Ela tem uma. Quando o Sem a sistema. distorção e a edição, entre aspas. Isso, quando o sistema capta essa imagem, ela vai com seu cadastro, com o nome inteiro, ela vai com sua idade, a data e a hora que foi tirada a radiografia. Vai tudo certinho. Ah, E entendi. quando a gente faz o laudo também, quem faz o laudo à distância, ele também vai com aquela assinatura que a gente faz no cartório, que é uma assinatura onde vai data e hora em que você laudou. Ah, legal. E aí, gente? Tranquilo? Nossa, E aí, vocês preferem ao vivo e a cores? Com toda certeza. sem dúvida. É muito chato por aqui? Isso. Não sei, parece É difícil de entender também, assim, na totalidade, né? É difícil de bem mais entender? complicado. Sim, eu não sei se é porque a gente não está acostumado, mas um pouquinho complicado. que também Prof, a Fale. gente capta na faculdade. você falou que para a prova mais ou menos ia ser a diferença entre o sistema digital e o convencional. Quais são as vantagens? E sobre o CDD, como ele funciona e como funciona a placa de fósforo. Basicamente isso? Basicamente isso que é o que eu vou mandar para vocês no questionário. Pode ficar tranquilos. Tá ok. O questionário vai ser para facilitar a vida de vocês, para vocês terem uma ideia do que é importante. Tudo bem? Tudo bem. E assim, vamos facilitar, né? Porque eu acredito que vocês estão de cabeça super cheia, né? Porque eu tô vendo os meus filhos aqui tão perdidos. Nossa, eu tô ficando doida só ficar dentro de casa. Mas tenta distrair. Eu tava querendo que a aula voltasse logo. Nossa, não tava aguentando mais. Então, não, eu entendo que, assim, o fato de vocês irem para a faculdade, conversar com o pessoal, abstrai, né? O negócio de você só ficar aqui só ter que absorver conteúdo é duro, né?
Só que nesse caso é o que tem, né? É o que tem para hoje, né? Professora, Fale. em questão da chamada, não lembro se a senhora já falou, vai ser contabilizado pela presença do Zoom ou pela entrega da atividade? Então, a gente tem, por exemplo, todo mundo que está no Zoom tem presença, certo? Caso alguém não tenha conseguido entrar no Zoom, vai ter que pelo menos, né, entrar lá no AVA e lá no AVA fica marcado quando vocês entram na visualização da aula. Essa visualização da aula também é contabilizada, mas ela tem que ser no dia, né? Visualização Entendeu? da aula que a senhora diz é os slides? Isso, lá no AVA. Tá? A entrada de vocês lá também é marcado para a gente, o que vocês visualizaram. Então, lá também a gente consegue marcar que vocês estiveram presentes ou não. Tá. Tá bom? Mas fiquem tranquilos, vai dar tudo certo. Eu tenho uma pergunta, aqui não é da aula, mas assim, com respeito a estudo. Eu ganhei um livro de imaginologia e radiologia. De quem? É do Watanabe Arita. Eu queria saber se ele é bom. Como que é? Você falou, eu perdi o som aqui. O nome dele é Watanabe Arita, Imaginologia e Radiologia Odontológica. Nossa, não, deve ser ótimo, porque eu já trabalhei com ele. Nossa! Pode usar. Obrigada. Qualquer coisa, se tiver alguma coisa divergente, você fala comigo, porque assim, existem várias escolas, né? Por exemplo, quando eu estudei endodontia, eu aprendi de forma totalmente diferente do que é aprendido hoje. Só que não deixa de ser endodontia, nenhum paciente meu deixou de ser tratado por causa disso. Existem diferenças de algumas por região, mas não deixa de ser basicamente a mesma forma de atuar. Não deixa de ser um dentista também que fez o que fez e acabou dando certo, tá? O que eu fico mais preocupada é com aquilo que a gente encontra via internet. Via internet, às vezes, a gente tem que desconfiar um pouco, tá bom? Beleza. Fico mais tranquila. E aí, gente? Podemos finalizar por hoje? Por mim, Sim. Alguém tem mais alguma dúvida? Alguém quer fazer um bate-papo só para relaxar? Prof, essa aula de hoje, você já disponibilizou os slides no AVEA ou não? Já tá lá. Já tá lá. Deixa eu só ver com que nome que eu coloquei lá. Ah, tá. Eu coloquei... Tá lá. Deixa eu ver. Então, eu coloquei aqui, junto com o link, tem a aula, tá? E tá aqui, ó, no tópico 8, aula de sistema digital. Tá bom, obrigada. E no link de hoje também tem. Eu coloquei, que na hora que eu fui abrir o link, aí precisou colocar uma aula, eu coloquei essa aula em PDF lá. Certo, pessoal? Certo. Ninguém mais quer conversar comigo? Obrigada, prof. Imagina. Tchau, prof. Obrigada. Tchau. Tchau, pessoal. Obrigado, agora eu vou almoçar. professora, Tchau. Fale. fala o tema de cada grupo do seminário, por favor, que a gente está um pouco perdida. Ó, posso, que eu vou ter que procurar. Posso colocar lá no AVEA, no próximo tópico? Ótimo. Então eu coloco lá, pode ser?
Pode, professora. Obrigada. Eu tirei foto do quadro, aí eu coloco lá. Eu também tirei, mas não sei lá onde eu fui parar. Então tá bom, gente. Obrigada, professora. Tchau, Boa tchau. semana, até semana que vem. Para você Pra também. senhora também, professora. Tchau. Tchau.